Você conhece esse robozinho aqui? Esse pequenininho aqui, ó, Edson, o nome dele. Não, eu tô muito impressionado porque eu conheci esse robozinho recentemente, eu tô fazendo esse vídeo aqui em abril de 2023, e eu conheci algumas semanas atrás esse robozinho e eu tô muito impressionado por 3 aspectos desse robô que eu vou contar pra vocês nesse vídeo, que é o seguinte. Bom, o primeiro deles é que ele é um robozinho programável, né? Como outros que existem, você pode estar se perguntando, tá, qual é o diferencial dele? A primeira coisa que me impressiona muito nele é o seguinte, geralmente, quando, às vezes, alguns amigos meus que são pais e tudo, eles perguntam, Fábio, vem cá, o que eu posso comprar de kit para poder trabalhar programação e robótica, automação, enfim, princípios da robótica com os meus filhos, né? E assim, o que mais se usa aí no mercado, para quem é da área, com certeza é o Mindstorms da Lego. Esse aqui é o Lego Mindstorms. E aí, a gente esbarra num primeiro problema, que é o seguinte, eu fico até com vergonha de falar para essas pessoas o quanto custa, né, um Mindstorm desse, porque obviamente o preço ele é bem volátil de acordo com o dólar, e nesse momento, por exemplo, se você for ver no Mercado Livre, você vai encontrar kits do Mindstorms por R$6.000 ou mais. Se você quiser um kit de expansão, então você tem que gastar mais ainda. Então, quer dizer, eu fico até sem graça de falar esses valores assim, de preço de kit de robótica da Lego aqui no Brasil. É uma coisa praticamente inviável, né, para as famílias. Então, eu entro logo numa crise que é o seguinte, eu conheço, e muita gente conhece aqui, o Arduino como uma alternativa barata, tá certo? Essa plaquinha Arduino, de fato, assim, eu sou fã, ela é muito boa e dá pra você fazer um monte de tipo de projeto, um monte de robô. Só que aí eu esbarro numa segunda questão, que é, o Arduino, ele é uma plaquinha super frágil, sensível. Então, assim, você vai ver que os projetos com Arduino, você tem que precisamente encaixar um fio, um jumper aqui, você vai trabalhar com resistores, com componentes muito pequenininhos de eletrônica. Então, assim, a verdade é que é muito complexo trabalhar com criança com Arduino. Eu acho, pelo menos. Na minha opinião, eu também fico, assim, meio sem jeito de ter que oferecer, pô, compre um Arduino para trabalhar com seu filho. Eu acho que isso vai ser mais útil, talvez ali a partir do final do Fundamental 2, ensino médio, alguém que já tenha essa maturidade, assim, esse cuidado mesmo para trabalhar com esse material, tá bom? E também o conhecimento mais apurado de circuito elétrico, ele exige isso, né? Ele exige isso, porque você vai trabalhar com resistores. Bom, aí vem o Edson, que para mim foi um meio termo perfeito. Então a primeira coisa, primeiro ponto que me impressiona nele, né? Preço. Então, se você não tem lá os 6.000, 7.000 que a Lego está te pedindo, e também não quer algo tão frágil que tudo bem, você compra aí por R$40, R$30 um kit dele, dá para fazer um robozinho com um carrinho de Arduino, comprando o kit inteiro aí, talvez com R$100 você consegue montar sei lá, ou menos, um bom carrinho programável aqui com Arduino. Só que ele é muito frágil e não é feito para ser trabalhado, manuseado por criança. Aí você tem um meio termo. O Edson tá saindo aí, se você procurar no Mercado Livre, sei lá, você acha por R$700, né? R$700. E ele não é tão frágil, ele tem uma carcaça bem legal, isso foi uma coisa que me surpreendeu, a estrutura dele. E ele, bom, tem esse preço, esse ótimo custo-benefício. Agora vamos falar do segundo ponto que me impressionou muito, né? Então, os primeiros 2 pontos. A estrutura dele parece um ótimo meio termo entre o Lego, que é feito para, pode até cair no chão, que realmente foi feito para criança, e o Arduino, que foi feito para adulto. Ele é um meio termo, ele não é tão frágil quanto o Arduino, tá? Mas obviamente ele não tem todas as possibilidades da Lego, tá? Mas ele, em termos de estrutura, é muito interessante. Em termos de preço, já falei também, muito interessante. Agora, o terceiro fator, eu fiquei realmente muito impressionado, que é o seguinte. Tanto Lego quanto Arduino, quem já programou, sabe, você tem que fazer um download de um software no computador. Vai mudar de sistema operacional para sistema operacional. É um cabo diferente que você tem que conectar no computador. Às vezes reconhece, às vezes não reconhece. Enfim, tem algumas questões. O robô Edson, ele tem uma estratégia super diferente, o cabinho dele é engraçadinho, ele usa a conexão de áudio, é a mesma entrada que você bota para o seu fone de ouvido no computador. Eu achei isso aqui muito interessante. E a proposta
a proposta dele é ser totalmente online. Então olha que interessante, você vai programar conectando no seu computador e usando um site. Isso significa que ele é muito mais versátil, vai funcionar num Chromebook, vai funcionar em qualquer sistema operacional. E de forma fácil. Para quem dá aula, sabe que isso pode ser um problema, né? Você tem que solicitar para a escola instalar um software, atualizar o software. Pô, se é um site, basta ter internet, você plugou ali e você vai jogar o código do site direto para o seu robozinho. Eu achei isso muito impressionante, fiquei meio cético assim, será que vai funcionar? E é impressionante. Agora, a novidade. Ele tem 3 opções de sites para você usar. Então você pode escolher o Adblocks, que vai usar um layout bem parecido com os primeiros programas da Lego, do Lego Mindstorms. O Ed Scratch, que pô, é perfeito para quem já trabalha Scratch, quem já conhece o design ali feito pelo MIT, né? No Scratch, ele usa o mesmo layout dos comandos, então pode ser mais familiar. E também, se você quiser um pouco mais aprofundado na programação, aí, quiser trabalhar Python com eles, você também tem essa possibilidade do EdPy. E aí é um site que você vai usar a programação em texto mesmo para programar o seu Edson. E aí é o seguinte, tem uma terceira questão que é muito legal, tanto para pai quanto para professor. Ele tem no site várias propostas de atividades, planos de aula mesmo, planos de atividade. E não é assim mal feito, eu fiquei super satisfeito com o que eu vi. Tem o livro do professor, o livro do aluno, as intenções pedagógicas de cada atividade. Então, assim, eu realmente estou muito animado com esse Edson aqui. Espero que você goste também.